Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 17º capítulo da nossa incrível série O Olho de Horus, que está na quarta fase, a fase que é a Flor da Vida. Aquela informação que codifica o funcionamento do universo. O quê? Como os egípcios poderiam saber disso? Veja os capítulos passados. Para entender a Flor da Vida, veja os capítulos futuros. Vamos lá! Uma série de iniciados recebeu dados para entender o mundo dual em que vivemos, de contrastes extremos, de luz e escuridão, de medo e liberdade. Né? Alguns dizem amor, ao contrário de medo, eu digo liberdade, ao contrário de medo. Desta maneira, entenderam que durante diversas vidas se experimentam na própria pele estes extremos, como resultado das decisões tomadas livremente, né? O que permite comparar e encontrar a verdade. Cada vida é um passo necessário que acrescenta conhecimento, como vimos ao longo da nossa série. Os egípcios viram no homem um modelo na escala do universo, que ao entender-se a si mesmo, pode encontrar verdades superiores, deduzir aspectos da realidade, o que vale para o universo, vale para o homem. Os sábios sacerdotes ensinaram que tudo existe em uma grande mente, o universo é mental. Somos os pensamentos de Deus com capacidade para criar nosso próprio pensamento. Somos aspectos de uma só realidade, tudo é único, um é tudo. Por isso, desenvolveram simultaneamente a ciência, a arte, a religião, a filosofia, de um modo multidisciplinar, conjunto, sem especializações que cegam. A grande unificação do conhecimento, não é? Viram a criação como ato consciente de um único Deus. Estudaram a si mesmos à procura dele, descobrindo que tem muitas características às que deram nome e símbolo, para poder comunicar-se com clareza. Deram o nome de Atum à característica de Deus não manifesto, quando ainda não criou o universo, que existe apenas potencialmente dentro dele. Deram o nome de Ptah à característica criadora de Deus, que ao manifestar a sua vontade, dá lugar ao universo. Como sempre, estamos fazendo uma breve recapitulação das fases anteriores da série. E chamaram Amon a característica de Deus que torna o homem livre de criar na sua própria mente a sua imagem e semelhança. Com este conceito, deram lugar à Flor da Vida, os movimentos sagrados de Deus que veremos ao longo desta série ao visitar o templo de Osirion em Abidos, o símbolo gravado na estrutura atômica das pedras. Os templos foram instrumentos de científicos de alta precisão para medir e registrar os movimentos dos astros. Suas heranças nos dizem que os astros determinam os ciclos do universo e os processos pelos quais passa o homem, a humanidade. Os templos concentraram os conhecimentos que encontraram enquanto estudavam a si mesmos, em um processo dirigido de aperfeiçoamento espiritual. Ali desenvolveram simultaneamente as ciências, a arte, religião e filosofia, num único bloco dinâmico, pois acreditavam que nenhum aspecto da realidade estava separado de outro. Será que alguém acredita, Ao redor dos templos, dirigidas por seres muito evoluídos espiritualmente, cresceu uma das civilizações mais incompreendidas e mais avançadas da Terra. Está na hora de recuperar a nossa herança. Pelas pinturas dá para se ver que é algo extremamente avançado espiritual. A herança de sua civilização, sua visão do universo, está resumida em uns poucos símbolos, sabiamente escolhidos entre os elementos da sua realidade. A Arca da Aliança. A utilização de uma imagem simbólica tem a vantagem de expressar um pensamento de uma maneira muito simples,
além da linguagem, e seu significado poderá ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado, pois a imagem de um falcão ou uma postura humana não muda. A gente viu isso nas primeiras partes, né? Para os egípcios, o homem encarna na Terra para decidir como agir ante as circunstâncias experimentadas. Ao comparar os resultados de suas ações, aprende e se aperfeiçoa. Então, o mais importante é a ação. O verbo, a ação que produz resultados, leva ao aperfeiçoamento. A linguagem existe para comunicar ações. Cada parte do todo atua, realiza uma reação vital que produz resultados. Cada parte tem a forma de que precisa para agir da maneira que lhe corresponde. Tudo tem função no universo, né? Os egípcios expressaram suas ideias através de 3 tipos de símbolos ou escritas. São chamadas de escrita hieroglífica, hierática ou demótica. O primeiro tipo de escrita utiliza imagens muito simples, chamadas hieroglifos. Hieros significa sagrado e glifos significa imprimir. Então, assim chamaram os gregos inscritas sagradas aos entalhes simbólicos egípcios. Os hieroglifos têm diferentes níveis simbólicos de comunicação. O mais simples e básico é o nível dos símbolos fonéticos. Utilizaram 24 símbolos gráficos associados a um som e não a uma ideia. Formam o alfabeto egípcio. Era a escrita que dava forma à linguagem do povo. São o primeiro alfabeto usado pelo homem, do qual se derivou o alfabeto fenício e mais tarde o alfabeto grego. Podiam escrever indiscriminadamente em colunas ou em linhas horizontais, podendo ser lidas em qualquer sentido. As cabeças das figuras simbólicas olhavam na direção em que se começava a frase, marcando assim a direção da leitura. Durante milênios, permaneceu indecifrada, até que em 1799, os expedicionários franceses, vindos com Napoleão, encontraram em Roseta, no Mediterrâneo, uma pedra de granito negro, escrita no final da civilização egípcia. Em péssimo estado, nenhuma das suas linhas estava completa. Conservava ainda 14 linhas escritas em hieroglifos. Eles imprimiram isso aí. 32 linhas escritas em demótico e 54 linhas em grego. Uma escrita conhecida que indicava que este texto traduzia as outras escritas. E é daí então que fizeram esta tradução. Um especialista em línguas, Jean-François Napoleon, dedicou a estudar os textos da pedra. Descobriu que o Egito Antigo, assim como as escritas, usavam apenas consoantes. As vogais eram acrescentadas nas linguagens faladas para dar uma forma gramatical. Em 1822, consegue resolver o mistério ao comparar os hieroglifos contidos em 2 cartuchos do texto, um dos quais constava também em uma lápide circular na ilha de Philae, ao lado da segunda pilastra do templo de Ísis, que se sabia conter o nome do faraó Ptolomeu VI. 2 cartuchos de hieroglifos com os nomes dos 2 últimos faraós egípcios, Ptolomeu e Cleópatra. Isto permitiu decodificar e identificar o alfabeto utilizado. O som que neste momento produziam as palavras grega, uma linguagem usada por cristãos egípcios, serviu para aproximar-nos do som que se supõe tivessem a língua dos antigos egípcios. Assim se consegue decifrar o primeiro nível da linguagem com seus 24 símbolos entalhados há milhares de anos. A escrita que usava apenas símbolos fonéticos, não ideias.
mas existe um nível mais alto de comunicação nesta mesma escrita hieroglífica, além de 700 símbolos, belíssimas formas gráficas que desenham a realidade e evocam na mente ações e conceitos. A palavra convertida em imagem, como nós falamos na primeira fase da série. Símbolos que imitam as formas da natureza, escolhidos pela ação que evocam na mente, né? Um pássaro evoca o voo, a liberdade. No caso, seja um falcão, acrescenta esta imagem a rapidez da visão, a amplitude da visão, né? E pessoal, eles ainda não começaram a falar da flor da vida, mas acredito que vão falar muito em breve, e se não falarem, eu vou criar um grande adendo a esta série falando sobre, porque é uma das partes, na minha visão, a mais fantástica, uma das partes mais fantásticas. Bom, eu espero que você esteja gostando, tenho certeza que vão falar, né? Devem falar. Eu agradeço muito a sua participação e a gente se vê nos próximos, tá bom? Um grande abraço e até mais!